Esse é um vídeo muito especial porque eu quero falar com você que ama Jesus, mas não suporta a igreja, não suporta o sistema religioso, na verdade. Eu quero falar com você que teve uma experiência pessoal com Cristo, mas por algum motivo se afastou da sua denominação religiosa, se afastou da igreja porque não consegue fazer um alinhamento natural entre aquilo que é dito, que é pregado, que é falado e o que é vivido na prática. Você vê muita hipocrisia, muito moralismo, muito farisaísmo e você não aguenta mais participar de uma igreja / denominação religiosa. E eu, durante bons anos da minha vida, fui um desigrejado e tive uma experiência muito traumática com a igreja, com a religião, entre aspas. E eu quero explicar para você hoje, a nossa fé em Jesus, ela é algo que, sim, é individual, é um relacionamento pessoal nosso com Deus, mas ela também precisa necessariamente estar incluída dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E hoje, esse é um vídeo especial, eu quero contar um pouco para você da minha história e eu quero que você tenha total liberdade também nos comentários para deixar o seu sentimento em relação a isso que eu tô falando, se você também teve uma frustração pessoal com a igreja, com a denominação religiosa, qual é o motivo. Esse aqui é um espaço aberto, de muito respeito, respeito com a dor, respeito com a experiência pessoal de cada um, respeito com a história e trajetória de toda pessoa que vier aqui assistir esse vídeo. Eu não sei como foi a sua trajetória pessoal, mas eu sou filho de pastor, meu pai hoje não está mais entre nós, ele não está mais vivo. Eu acredito muito que ele já está com o Senhor. Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. Eu conto um pouco melhor sobre essa história aqui nesse vídeo. Eu relato toda a minha infância, a minha criação na igreja, até a minha fase adulta, quando lá no final da adolescência, no início da juventude, eu me afastei da igreja e me tornei um agnóstico. Durante basicamente 7 anos da minha vida, eu fui um agnóstico, uma pessoa que está numa dúvida permanente se Deus existe, se Deus não existe. Diferente do ateu e do crente que tem certeza, o ateu tem certeza que Deus não existe e o crente tem certeza que Deus existe. O agnóstico, ele não tem certeza de nada, ele está numa dúvida cruel, numa incerteza permanente. E assim foi o Rodrigo durante quase 7 anos da minha vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história, esse vídeo aqui eu conto melhor sobre isso. Quando foi em 2017, eu tive uma experiência com Cristo dentro do meu quarto, sem ir numa igreja, sem pastor, sem padre, sem ninguém. Só eu e Deus dentro do meu quarto. Eu tive uma experiência de um novo nascimento, um ato de contrição perfeito, onde eu, de coração, de corpo e alma, me entreguei a Jesus. E eu também conto essa experiência nesse vídeo aqui. Tem toda a experiência narrada, detalhada, se você quiser saber mais sobre. Só que o ponto desse vídeo aqui não é esse. É falar especificamente a partir do momento que eu tive a minha experiência pessoal com Jesus. Quando eu encontrei Cristo em 2017, dentro do meu quarto, eu tinha em torno de uns 27 anos de idade. Eu já carregava na minha história uma bagagem de trauma religioso. Eu já tinha tido uma experiência muito negativa dentro de uma igreja evangélica. Eu já tinha visto e vivido coisas cabulosas, eu tinha conhecido a sujeira dos bastidores religiosos, eu tinha visto o farisaísmo, a prática farisaica de perto. E infelizmente, essa é uma grande verdade. Existem muitos cristãos, entre aspas, que dizem servir a Jesus, que dizem amar a Jesus, mas são pessoas que possuem um interior vazio. Como o próprio Cristo falava, são sepulcros caiados. É aquele túmulo que por fora ele é bonito, ele é bem ornamentado, ele é feito de mármore, ele é bem pintado, mas o interior carrega morte, carrega putrefação, mortalha. Isso é um sepulcro caiado. É algo que tem uma aparência externa muito bonita, mas que é podre por dentro. E assim, infelizmente, são muitos cristãos religiosos que a gente encontra por aí. Fariseus, sepulcros caiados. Por fora tem uma aparência bonita, de muita moral, de muita aparente ética, de um comportamento correto, mas
mas por dentro carregam uma sujeira muito grande. Não conseguem amar de verdade, não conseguem ser empático, não conseguem abraçar, julga rapidamente, exclui as pessoas muito facilmente, não quer parar para escutar, não quer parar para ouvir, não quer parar para entender a dor do outro. Pelo contrário, só quer saber de apontar, de condenar o inferno, de maltratar e de julgar psicologicamente essas pessoas. Então, muita gente acabou se frustrando com a igreja por conta do comportamento desse tipo de filho desse tipo de gente sem o que fazer, desse tipo de pessoa que não demonstra o amor de Cristo na sua vivência, na sua prática. Eu vi com os meus próprios olhos líderes religiosos que na frente dos púlpitos, nos altares, ali na frente da igreja, demonstravam uma aparente santidade, mas que no final das contas não viviam aquilo que pregavam. E aquilo me desiludiu fortemente com o sistema religioso. E depois que eu tive minha experiência com Cristo, não quis mais saber de igreja. Eu falei, tá tudo bem, eu vou continuar seguindo a Jesus, mas não preciso da igreja. Eu vou continuar aqui no meu rolê, fazendo bem, amando. Deus é amor, Ele não me julga, Ele cuida de mim, Ele está comigo aqui. Se estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estará presente e eu estarei nele. Então eu posso servir a Deus próximo dos meus amigos, da minha família. Eu não preciso ir na igreja. Eu posso fazer uma oração dentro da minha casa, confraternizar com as pessoas mais próximas. E isso vai ser a minha igreja, pensava eu naquela época. Isso era o suficiente. Porque assim como você provavelmente está hoje, eu estava desiludido. Eu estava machucado, eu estava ferido e talvez esse seja o seu problema. Você está ferido com a igreja, você ama Jesus, você ama Deus, você entendeu os evangelhos, mas você relativizou a sua fé porque você se desencantou com o sistema religioso. O ponto é, o cristão desigrejado, ele é uma presa fácil do diabo, ele é uma presa fácil do inimigo das nossas almas. Se você acredita que Deus é real, se você acredita que Jesus é verdade, você precisa acreditar também que existe um inimigo das nossas almas e que esse inimigo, ele anda por aí querendo devorar as almas, querendo destruir com a vida das pessoas. E o cristão desigrejado, ele acha que ele vai ser forte sozinho, ele acha que ele vai ser forte e ele vai resistir às tentações, ele vai resistir o mal da nossa época, ele vai resistir ao sistema deste mundo dentro da sua própria casa, assistindo televisão. Isso não é verdade. Você não consegue, você não tem forças fora do corpo de Cristo. Porque sim, existe o sistema religioso que é formado por líderes muitas vezes inescrupulosos, mas existe também a igreja de Jesus. Existe sim a igreja fundada por Cristo. Existe sim um lugar onde pessoas estão reunidas para fortalecer a sua fé em Jesus, para nutrir essa comunhão espiritual, para andar como um corpo místico de Cristo. E existe também igrejas que foram levantadas por Deus. Hoje eu faço parte da Igreja Católica, eu me converti ao catolicismo porque eu entendi que aquela igreja, ela foi fundada por Jesus e eu tive uma experiência maravilhosa com o Evangelho de Cristo dentro da Igreja Católica. Mas eu não quero te convencer de nada agora. Agora a gente precisa falar do problema que é o cristão desigrejado estar fora de uma igreja. Veja, a gente vive numa época de muito relativismo moral, de enorme progressismo. O mundo, ele está caminhando passo a passo para longe de Deus. E todo mundo já entendeu isso. Você já entendeu isso. Eu não preciso desenhar, eu não preciso te provar que o mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus. São ideologias que levam o homem para longe de Deus. Seja uma ideologia de esquerda, seja uma ideologia de direita, são ideologias que caminham e que levam o coração do homem para longe de Deus. Ou essa ideologia, ela tende a levar o homem para o relativismo total da fé. Ah, Deus é amor, a justiça não existe, o inferno não existe. Tudo isso é papo careta de religião. Ah, o que importa é o seu coração. Tá tudo bem pecar o tempo todo, fazer o que dá na sua telha. Depois é só você pedir perdão. Você não precisa se comprometer com a santidade. Você não precisa se comprometer com a reta procedência do evangelho. Tudo
isso é papo careta. Você pode buscar o prazer sem compromisso. Você pode sair por aí e sim conhecer pessoas. Não tem problema nenhum experimentar corpos antes do casamento. Não tem problema nenhum conhecer o seu próprio corpo, assistir uma pornografiazinha. Não tem problema nenhuma encher a cara no final de semana e ficar louco, embriagado. Não tem problema nenhum fumar uma maconhazinha de vez em quando, afinal a erva é natural. Não tem problema nenhum. Tá tudo bem colocar a figura política no lugar de Jesus. Tá tudo bem achar que a sua salvação vai ser o político. Tá tudo ótimo. Isso aí tá tranquilo. No final das contas, Deus, Ele entende você. Ele te aceita como você é. O relativismo total. Você não precisa mais se comprometer ao Evangelho. Você não precisa ser mais luz no mundo, luz nas trevas. Você não precisa mais salgar, ser o tempero da vida, viver uma vida diferente, viver uma vida alinhada com os princípios que Deus instituiu para a humanidade. Esse papo aí é tudo papo de religião. A gente já escutou e está cansado de escutar esse tipo de discurso aí, não é mesmo? Esse papo de religião, papo careta, papo de religioso. Jesus não tem nada a ver com isso. Mentira! Isso é um extremo. Você, quando pensa dessa forma, está sendo extremista de acordo com a luz do Evangelho. Você está indo para um lugar que não foi Jesus Cristo que instituiu. Isso é uma religião que você está criando na sua própria cabeça. O cristão desigrejado, ele longe do Evangelho, ele longe de uma boa igreja, ele começa a criar a sua própria religião. A religião do seu achismo, a religião da sua própria vontade, a religião do seu próprio ego. Ele começa a satisfazer os seus próprios prazeres mundanos e a justificar dizendo que Deus o ama, que Deus vai sempre perdoar. E sim, Deus vai sempre perdoar, isso é um fato. O único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o fruto do perdão, o fruto do amor divino é a santificação. Se você recebe o perdão de Deus e você não procura se santificar, alinhar a sua vida, meu amigo, eu sinto lhe dizer, mas você está sendo pior, muito pior do que aquela pessoa que nem conhece o Evangelho. Você está colocando a sua alma numa posição de perigo mortal. Você está literalmente flertando com o inferno. E essa é uma mensagem que parece que ficou dura demais de escutar em pleno século XXI. A verdade, que sempre foi verdade, nunca vai deixar de ser verdade. E veja, Deus, Ele é amor, Ele é caridade, Ele é misericordioso, Ele perdoa você. Mas isso não significa que não exista o caminho da santidade, o caminho correto, da pura virtude, o caminho que você precisa buscar cada vez mais. O caminho é estreito, ele não vai deixar de ser estreito. O que, na verdade, você teve foi uma profunda desilusão com crentes farisaicos, com sistemas religiosos que não deveriam existir, denominações que nem deveriam ter as suas portas abertas, e você abandonou a fé dos apóstolos, a fé primitiva, a fé que veio lá de trás e forjou os grandes mártires, os grandes santos que passaram pela terra e deram testemunho de amor, entregaram suas vidas a Jesus. Então, se você é desigrejado, veja, existe algo que você precisa entender. Deus não é religião. Jesus não é religião, no sentido amplo. E qual é o sentido amplo? O que é religião? É o religare. É o homem indo até Deus. O homem procurando se reconectar com seu Criador. E o cristianismo e o Evangelho não é uma religião no sentido amplo, porque no Evangelho é Deus que procura o homem através de Jesus para se reconectar. Agora, existe sim no cristianismo uma religião em estrito, mais restrito, mais específico. Existe uma igreja com seus dogmas, com seus rituais, com as suas liturgias estabelecidas através de uma tradição apostólica, vindo lá da primeira igreja, dos 12 apóstolos. A igreja que foi levantada em Atos dos Apóstolos, que permanece até os dias de hoje. Essa igreja ela não pode ser ignorada. O que aconteceu é que você foi para uma denominação que não tinha Jesus, que não tinha o Evangelho lá. Você teve uma experiência ruim com pessoas erradas. Mas isso não significa que não exista a verdadeira igreja, a boa igreja, a igreja que está alicerçada na rocha, que está seguindo a tradição dos apóstolos até hoje. E eu encontrei essa igreja. O nome dessa igreja é Igreja Católica. Foi uma experiência que eu tive com 31 anos de idade. Uma vida toda até finalmente encontrar a igreja que eu amo. A igreja que eu acredito que sim, foi Cristo que instituiu na terra. Foi nessa igreja que eu me senti liberto, que eu me senti, de fato, alguém que poderia buscar Jesus sem ter comentáriozinhos, julgamentozinhos,
moralismozinhos de goela, comportamento forçado. Inclusive, imagino que vai ter um monte de fariseu aqui nesse vídeo. Olha os comentários, talvez você encontre vários deles. Pessoas sem amor no coração, pessoas que só julgam, pessoas que te xingam por nada, pessoas que estão vociferando, babando ódio, muito parecido com o pai deles, que é Lúcifer. Essas pessoas estão aqui agora nos comentários xingando, pode ter certeza disso, julgando mais uma vez, como sempre gostam de fazer. E foi na Igreja Católica que eu me senti leve, que eu me senti livre, que eu encontrei Jesus de verdade e que eu, sim, fui bem recebido, fui amado, fui acolhido. E eu quero te fazer um convite. Se você é um desigrejado, você foi, de repente, evangélico durante toda a sua vida e nunca olhou para a Igreja Católica, assim como eu te faço um convite para visitar e fazer parte da Igreja Católica. Talvez lá seja o lugar onde Deus te queira. Porque o que você não pode continuar é desigrejado. Essa história de que Cristo é legal, mas o fã-clube que estraga, isso é papo de gente que não tem compromisso nem com Cristo, nem com a igreja, nem com o reino de Deus. Você é diferente. Deus colocou uma semente do evangelho no seu coração. Você não pode negar essa verdade. E você, no mundo, vai ser uma presa fácil do sistema, do progressismo, das ideologias modernas, da ideologia de gênero, da relativização da verdade, do subjetivismo. O que importa agora é como eu me sinto. O que importa agora é a minha verdade interior. O individualismo, só o meu prazer importa. Só a minha verdade é suficiente. E isso é uma grande mentira da nossa época. É um engano do nosso tempo. É o canto da sereia. É mais uma artimanha que o inimigo das nossas almas construiu para desvirtuar os corações da verdade. Acorda! Isso é mais um artifício, uma ilusão, um falso encantamento para deturpar mentes, para gerar engano na mente das pessoas, para trazer caos para a terra. Lá atrás, o inimigo, ele matava, ele tirava a vida. Lá atrás, ele infligia sofrimento físico. Hoje, na nossa época, o sofrimento ele é na alma, o sofrimento é na mente, a desilusão, o vazio. E assim como eu, que me considerava um cristão, um filho de Deus, desigrejado, relativizava a fé, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ainda falava de Jesus para as pessoas nos rolês. Jesus é amor, tudo bem, ele é amor, eu não estava errado, mas a minha conduta, a minha prática não era diferente de nenhum mundano. Eu me enganava, porque eu não queria abrir mão do pecado. É lógico, eu tive um encontro com Cristo dentro do meu quarto, isso mudou a minha vida completamente, mas eu ainda tinha vícios mundanos, eu ainda tinha que me libertar de uma vida de erros, de pecados, que ainda, de certa forma, me aprisionavam. E eu só conseguiria fazer isso através de uma boa catequese. Eu só conseguiria fazer isso dentro de um corpo de Cristo. Eu só conseguiria fazer isso com os sacramentos me dando força dia após dia. E hoje eu consegui me libertar desses vícios. Através do sacramento do batismo, da primeira comunhão, da Eucaristia, através do sacramento do casamento, me tornei pai, fui bem acolhido, tenho irmãos em Cristo, experimento do corpo e do sangue de Cristo toda semana. Isso me faz me manter em pé. Não que eu seja perfeito, estou buscando o caminho do Evangelho, mas se eu estivesse como um cristão desigrejado, talvez eu estaria hoje de volta ao mundo, talvez. E eu quero te fazer um convite. Se você é um cristão desigrejado, o mundo não é o seu lugar. A igreja é o seu lugar. Venha servir a Cristo dentro da igreja. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, porque você é uma presa fácil fora da igreja. Existe amor, existe sim um lugar onde você pode ser cada vez mais amado. E eu te convido a conhecer melhor a Santa Igreja Católica.